Quando pensamos no exército romano, a imagem que nos vem à mente é quase sempre a mesma. Soldados profissionais vestindo armaduras de placas de aço idênticas, escudos vermelhos padronizados e servindo a um imperador. Mas essa imagem está cronologicamente errada para a maior parte da história de Roma. Muito antes de Caio Mário profissionalizar o exército no final do século II a.C., Roma conquistou o Mediterrâneo com um exército de cidadãos milicianos. Uma força militar fascinante baseada no senso financeiro e na idade. Como escreveu o historiador grego Políbio em sua obra Histórias, os romanos dedicam-se com maior ardor à preparação militar do que qualquer outro povo. Hoje vamos desvendar detalhadamente toda a engrenagem interna da legião manipular. Se você gosta de história contada como se estivesse vivendo cada momento, inscreva-se no canal. Porque aqui, o passado volta à vida. Agora, feche os olhos para o presente e volte comigo para o passado. Mas antes de retornarmos ao passado, se você gosta de entender as grandes reviravoltas da história, deixei na descrição a indicação do livro A História do Mundo para Quem Tem Pressa, de Emma Marriott, uma obra perfeita que ajuda a entender como a nossa civilização realmente funcionava, suas grandes eras, suas guerras e os eventos cruciais que moldaram a antiguidade de forma rápida e prática. Agora, volte comigo para o século II a.C. Antes das reformas marianas, Roma não possuía um exército permanente. Quando a guerra surgia, os cidadãos eram convocados para o dilectus, o alistamento obrigatório. E aqui está a primeira grande curiosidade. O Estado não fornecia armas ou armaduras. Cada soldado precisava comprar e manter o próprio equipamento militar. Portanto, a sua posição na linha de batalha dependia diretamente do tamanho da sua carteira e da sua experiência de vida. Os cidadãos mais pobres ou jovens demais que mal conseguiam pagar por uma proteção entravam na categoria dos velites. Eles eram a infantaria leve. Não tinham escudos grandes ou armaduras de metal pesadas. Usavam apenas pequenos escudos redondos, dardos leves para arremesso e, frequentemente, peles de lobo ou outros animais sobre seus capacetes para que seus centuriões pudessem identificar sua bravura individual à distância. Os cidadãos que possuíam bens suficientes para comprar panóplias de infantaria pesada eram organizados na famosa formação em linha tripla, o triplex acies. Na linha de frente ficavam os hastati, compostos pelos jovens adultos da cidade. Eles carregavam o famoso escudo retangular curvado, o scutum, e vestiam uma placa de bronze peitoral quadrada para proteger o coração. Seu papel era absorver o primeiro impacto do inimigo. Logo atrás vinham os príncipes, homens mais velhos no auge de sua força física e financeira. Eles já podiam pagar pela lorica ramata, a resistente cota de malha de ferro, oferecendo uma proteção muito superior no combate corpo a corpo. Por fim, na retaguarda, ficavam os triarii, os veteranos mais ricos e condecorados de Roma. Eles não usavam dardos de arremesso, mas sim a longa lança de estocada clássica. O historiador Tito Livio descreve que, enquanto as duas primeiras linhas lutavam, os triarii ficavam ajoelhados sob seus escudos, descansando e aguardando. Se os hastati e príncipes falhassem, os triarii se levantavam como uma parede intransponível. Daí nasceu o famoso provérbio romano para indicar desespero absoluto.
res ad triarius regit. A situação chegou aos triarii. Esqueça a rígida falange grega que operava como um bloco único e maciço. A grande inovação da República foi a organização em manípulos. Cada linha do triplex aces era fragmentada em blocos táticos separados. Uma legião padrão de aproximadamente 4.200 homens de infantaria continha 30 manípulos. Cada manípulo era formado por 2 centúrias. Mas note uma diferença crucial para o período imperial. Antes de Mário, a centúria não tinha 80 ou 100 homens fixos. Nos hastati e príncipes, cada centúria tinha 60 homens, totalizando 120 por manípulo. Já nos triarii, por serem a elite reduzida, cada centúria tinha apenas 30 homens, 60 por manípulo. A coorte, que mais tarde se tornaria a unidade principal do império, nesta época, era apenas um agrupamento administrativo informal e raramente usada de forma tática independente no campo de batalha. O manípulo, apelidado por historiadores modernos de a falange conjuntas, dava ao exército uma flexibilidade tática sem precedentes na antiguidade. No topo do comando estratégico de uma legião estava o legado, legatus, um aristocrata nomeado pelo Senado para atuar como o comandante-geral da unidade. Abaixo dele, atuavam 6 tribunos militares, jovens nobres iniciando a carreira política. No entanto, a verdadeira espinha dorsal tática e a liderança de combate vinham dos centuriões. Cada um dos 30 manípulos possuía 2 centuriões. O centúrio prior, que comandava a centúria da frente e detinha o comando geral do manípulo, e o centúrio posterior, que liderava a centúria de retaguarda e assumia em caso de morte do primeiro. O topo absoluto da carreira de um centurião era o cargo de primus pilus, o centurião-chefe do primeiro manípulo dos triarii. Ele era o soldado profissional mais respeitado da legião, tinha acesso direto ao legado nas decisões estratégicas e marchava na posição de maior perigo e prestígio no campo de batalha. Em batalhas com milhares de homens, gritos de ordem eram completamente inúteis devido ao barulho ensurdecedor de escudos colidindo. O controle das tropas dependia de sinais visuais e sonoros. Cada manípulo possuía o seu próprio signífero, signifer, o oficial encarregado de carregar o signum, um estandarte decorado com discos de metal que indicava a posição exata da unidade. Se o signífero avançasse, os homens sabiam que deveriam avançar. Se ele girasse o estandarte, era o sinal tático de recuo ou flanqueamento. Acima de todos os signíferos, estava a figura sagrada do aquilífero, aquilifer, o homem encarregado de portar a águia da legião, o símbolo místico e religioso máximo daquela força militar. Como descreveu Políbio sobre o brio militar romano, o medo da desonra e a perda de suas insígnias faz os soldados preferirem a morte à fuga no campo de batalha. Perder um estandarte significava a dissolução moral e espiritual daquela legião inteira. Foi esse sistema complexo, meritocrático, semi-profissional e profundamente enraizado nos valores republicanos de cidadania que permitiu a Roma derrotar potências consolidadas como Cartago e o Império Macedônico. A reforma de Mário, décadas mais tarde, transformaria esses cidadãos em soldados de carreira em tempo integral, alterando as estruturas políticas de Roma para sempre. Mas a base do Império Mundial Romano foi pavimentada pelo sangue e pela disciplina impecável da legião manipular. Se você gostou de conhecer essa estrutura real das legiões, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.
Deixe seu comentário com sugestões de temas e até a próxima.